Beleza, pessoal, vamos seguir a nossa cobertura dessa rodada dos playoffs falando sobre Boston Celtics e Orlando Magic, né? Tivemos hoje o último jogo da série, tivemos aí o quinto jogo, que acabou sendo o último por conta da vitória de Boston, né? Boston tinha a vantagem do 3-1. E aí hoje, com uma vitória por 120-89, Boston fechou a conta. Celtics fecha em 4-1, fecha em 5 jogos, que era meu palpite inclusive, só para pontuar, era o meu palpite, Celtics em 5. Não temos o Lakers em 5, mas tivemos o Celtics em 5. Tivemos o Celtics em 5. E o Celtics agora avança e fica no aguardo de Knicks ou Pistons. Essa que é uma série que vai se estender a princípio por pelo menos mais um jogo, né? Vamos ver se Detroit comete o crime no próximo ou se o Knicks fecha a conta. Mas o fato é que o Celtics está classificado e merecidamente. Novamente, vimos um Celtics mostrando a sua força. Vimos um Celtics tendo o seu franchise player brilhando e mostrando novamente o porquê ele é o franchise player do time, o porquê que ele é o principal jogador desse time. Jason Tatum, mais uma atuação gigante na série, disparado o melhor jogador de Boston no jogo. 35 pontos, 8 rebotes, 10 assistências, 4 de 5 no perímetro, 10 de 16 no geral. Atuação bizarra, cara. Uma atuação bizarra e uma atuação decisiva, né? Porque não foram números vazios, não foram estatísticas vazias. Cada ponto do Tatum foi muito importante. Foi muito importante num jogo que não foi fácil. Eu sei que quando você vê o placar 120-89, a sua tendência é achar que foi um jogo tranquilo, que foi um jogo fácil, que foi um jogo teta, mas não foi. Foi um jogo que começou, cara, muito esquisito pro Celtics. A defesa do Magic, de novo, fez um trabalho absurdo no começo do jogo. Tanto que o Celtics teve uma dificuldade extrema em criar no primeiro tempo. O Celtics, rapaziada, foi pro intervalo com só 6 bolas de 3 tentadas. Não é nem convertidas, tentadas. E detalhe, não matou nenhuma bola de 3. O Celtics, no primeiro tempo, só distribuiu 13 assistências, sendo que 6 foram do Tatum. Tatum, que inclusive foi o único jogador do Celtics no primeiro tempo que pareceu, de fato, lúcido ali. Ele marcou 16 dos 47 pontos que o Celtics marcou no primeiro tempo inteiro. Então foi um começo de jogo difícil. O Celtics foi pro intervalo perdendo. Foi pro intervalo perdendo por 3 pontos, com só 6 bolas de 3 tentadas e nenhuma convertida. Coisa que, inclusive, eu nem me lembro se já aconteceu com esses Celtics do Mazzulla. O Celtics ir pro intervalo com nenhuma bola de 3 convertida e só 6 tentadas. Eu não me lembro do Celtics ter tido um primeiro tempo desse. Então, assim, foi um primeiro tempo esquisito, cara. Banqueiro e Franz pontuando, né? Sendo responsáveis pela maioria dos pontos do Magic, que normal, né? Dois combinaram para 28 dos 49 pontos que o Magic marcou no primeiro tempo. Os caras, um volume absurdo. Então o jogo foi pro intervalo com o Celtics perdendo por 3 pontos. E detalhe, tá? Detalhe. Até
Esse número aqui é impressionante. Cadê? Aqui, ó. Até o minuto final do segundo quarto, o Celtics estava perdendo por 7, tá? Tava perdendo por 7. Então foi pro intervalo perdendo por 3, mas chegou a perder por... Tava perdendo por 7, faltando 1 minuto pra acabar o segundo quarto. Então, cara, o jogo tava esquisito. Tive que dar uma espirrada aqui, peço perdão. O jogo tava esquisito. Mas aí veio o segundo tempo e aí as coisas mudaram, né? Defesa do Celtics resolveu aparecer no terceiro período e apareceu bem, né? Defesa do Celtics limitou a equipe do Magic a só 13 pontos. 13 pontos no terceiro quarto. Orlando uma dificuldade bizarra de pontuar. Nada caiu para Orlando no terceiro quarto. Nada caiu. Mérito da defesa do Celtics, mas também muito demérito da falta de arremessadores. Tipo assim, o Magic tentou 11 bolas de 3 no terceiro quarto e não caiu nenhuma. Nenhuma. Né? Franz Wagner tentou 4. Cole Anthony tentou 2. KCP tentou 2. Sabe? E nada caiu. Nada caiu. E junto a isso, tiveram 4 turnovers forçados, que foram muito bem capitalizados pelos Celtics. Então foi um mix de defesa do Celtics aparecendo e de falta de poder de fogo do Magic, o que vem sendo o grande problema do Magic o playoff inteiro, né? Essa série inteira. E desde o ano passado também, né? Isso é a grande pauta quando se fala de Orlando Magic. A falta de poder de fogo, a falta de arremessadores e novamente foi sentida essa falta. O Celtics soube se aproveitar desse terceiro quarto insalubre do Orlando Magic, capitalizou muito bem em cima. O próprio Jason Tatum, inclusive, fez um terceiro quarto impecável de 13 pontos, 3 rebotes, 3 assistências, 3 de 3 no perímetro. Né? O Celtics embalou uma sequência de 40... De 40-13, né, cara? Embalou uma run, né, de 40-13. Do minuto final do segundo quarto até ali o terceiro quarto, uma run de 40-13. E desses 40 pontos, 17 foram do Tatum. Nessa sequência, né? E detalhe, ele deu assistência para outros 9 desses 40 pontos. Então, foi, cara, um negócio surreal o que o Tatum jogou. Importantíssimo, crucial. Outro aspecto que foi importante para esse derretimento do Magic foi a questão da quinta falta do banqueiro, né, cara? O banqueiro sofreu sua quinta falta meio que no meio ali do terceiro quarto. E, cara, isso prejudicou demais, porque ele jogou o quê? Jogou uns 2 minutos só. E a gente tá falando de um Magic que é absurdamente dependente do Paulo Banqueiro. Também é dependente do Franz, mas é ainda mais do Banqueiro. Então, a questão dele ter cometido a quinta falta e ter jogado só 2 minutos no terceiro quarto, cara, prejudicou demais o fluxo do Orlando Magic. Prejudicou muita coisa. Né? Muita coisa. Tipo, Orlando saiu de um tipo assim, faltando 2:30 assim para acabar o terceiro quarto, Orlando tava perdendo por 70-60. No fim do terceiro quarto, tava perdendo por 83-62. Cara, então assim, foi surreal. Foi surreal o que aconteceu, um derretimento absurdo, mérito, repito, né? A defesa do Celtics, mérito do Jason Tatum, que foi bizarro. E aí o terceiro quarto já terminou com o Celtics, né, com a vitória muito bem encaminhada. E no quarto período
Foi só questão do Celtics mesmo girar a faca. Né? Celtics fez mais um quarto dominante, vencendo por 37-27. Orlando sem conseguir fazer muita coisa, né? O Magic até conseguiu matar mais bolas de 3 no quarto período, né? Foram 4 bolas de 3 convertidas. Mas o Celtics dobrou, né? O Celtics marcou 8 em 10 tentadas. Né? O mesmo Celtics que terminou o primeiro tempo 0 de 6 para 3 pontos, terminou o quarto período com 8 de 10. E como é que você iguala uma porra dessa sem ter arremessadores confiáveis? Não tem como. Tem como. Então, Boston fechou o jogo muito bem e fechou a série muito bem. 4-1, Celtics classificado. Que vem agora Knicks ou Detroit. Irmão, os caras estão aí, velho. Os caras estão aí. O Celtics jogou tudo que podia nessa primeira série. O Celtics jogou pra caralho, jogou um basquete absurdo nessa série. Cara, não. Em vários momentos teve dificuldades, em vários momentos sofreu, né? Sofreu. Acho que tirando o segundo tempo do jogo de hoje e do jogo 1, onde o Celtics realmente foi bem dominante, cara, nos outros jogos, velho, foi tudo pau a pau. Orlando igualou as coisas, cara. Orlando igualou as coisas. Então, não foi uma série onde o Celtics jogou o melhor basquete do mundo, o basquete mais vistoso do mundo. Mas fez o que tinha que fazer. Venceu 5 jogos. Teve momentos onde provou a sua força, como foi no segundo tempo de hoje, como foi no segundo tempo do jogo 1. E teve esse cara sendo absurdo, né, cara? O Tatum fez uma série incrível, uma série de superação, onde ele teve a lesão no pulso e voltou e fez o que fez nesses últimos 2 jogos. 35 pontos, 10 assistências, 8 rebotes no jogo de hoje. Uma atuação brilhante contra a defesa que menos cedeu pontos na temporada regular. Uma defesa física, uma defesa dura de se enfrentar. E ele fez o que fez. Dominante, clutch. Um nível de tomada de decisão absurda. É isso, cara. Esse é o Jason Tatum. Um jogador que muitos ainda subestimam, que muitos ainda acham que é um pipoqueiro, mas que na verdade é um dos jogadores que em playoff melhor tem performado nos últimos anos. É um cara que aprendeu a dominar um playoff. É um cara que já aprendeu todas as nuances que existem num jogo de playoff. Todas as nuances, tudo. Ele sabe. Ele sabe vencer. Ele sabe o caminho das pedras para vencer um jogo de playoff. Ele entende o jogo. E aí, junto a um elenco maravilhoso, um treinador muito bom, você tem aí essa máquina chamada Boston Celtics que segue muito bem, obrigado. Né? Sobre Orlando, triste ver esse time caindo tão cedo. É um time que a gente sabe que tem potencial para mais, a gente sabe que pode chegar mais longe, mas era um matchup muito difícil, né? Era um matchup muito complicado, era um jogo muito complicado para esse time, mas pelo menos Orlando deixa bons sinais, sinais de que sinais de que não falta muita coisa para esse time, né? Entrar no patamar de contender. Eu até falei no Switch TV Show que o bom dessa série foi que todo mundo percebeu que esse Magic tá a duas peças de virar um contender, cara. Eu falei, um arremessador pica e um bom armador que cria seu próprio arremesso, que esse Magic vira contender no leste. E é verdade. E é verdade.
Você tem uma defesa absurda, você tem uma dupla que, noite sim, noite também, marca 60% dos pontos do time. E isso sem ter espaçamento de quadra. Se você dá um pouco mais de espaçamento de quadra para Franz e Paolo e dá para eles um armador para criar o jogo para eles, para facilitar a vida deles, você tem um time que pode brigar com qualquer um na conferência. Eu até falei no Switch TV Show e repito. Se o Magic tivesse para essa série um Trae Young e um Michael Porter Jr. no time, essa série teria ido a 7 jogos ou a 6. E o Magic teria chance de ganhar. Teria chance de ganhar, cara. Porque esse time tem tudo. Só falta essa injeção de poder de fogo. Falta um arremessador. 1 ou 2 arremessadores. Falta um bom armador para jogar ao lado do Jalen Suggs quando ele estiver saudável. É isso, cara. É isso. Então, o bom dessa série, foi que ficou cristalino o que o Magic tem que fazer no off-season. Qual que deve ser o foco do Magic no off-season. Pega o melhor armador que tiver disponível para troca ou na free agents. Vai atrás de 1 ou 2 bons arremessadores confiáveis. Que você tem um contender na conferência. Não precisa de muito. É só isso. É só isso. Né? Então, eu acho que o saldo da série não é negativo para Orlando. É ruim perder, óbvio que é. Mas Orlando mostrou muita coisa boa, cara. Né? Eu acho que o banqueiro, ele já provou por A mais B que ele é legítimo em pós-temporada. É um cara que você pode confiar em pós-temporada. Franz Wagner é a mesma coisa. Então é isso, cara. Assim, ele tá eliminado, tá fora, mas a perspectiva é muito boa, mano. A perspectiva é muito boa. A questão é o front office fazer o mínimo. O front office não precisa fazer movimentos maravilhosos. Não, é só fazer o mínimo. É só fazer o mínimo. É um armador bom e 2 arremessadores. Acabou. Acabou. Você tem um contender no leste nas suas mãos. É isso. É isso. Enfim, gente. O que você achou do vídeo? O que você achou do jogo? Comenta aí. Peço perdão pela demora para postar o pós-jogo, mas é que a NBA teve a brilhante ideia de colocar 3 jogos meio que rolando de forma simultânea, né? E aí ou você assistia um jogo ou você assistia o outro. Não tinha como, né, assistir de forma separada. Então, como eu tava assistindo Bucks e Pacers, eu não consegui ver direito nem Knicks e Pistons e nem Celtics e Magic. Então tive que esperar sair o condensado do jogo para assistir direito, para poder comentar, porque eu não comento só em box score, só pelo box score. Eu preciso assistir pelo menos o condensado dos jogos. Então a demora para sair o vídeo foi por conta disso. Eu não consegui assistir o jogo direito ao vivo pelo horário que rolou. E aí eu tava esperando o condensado sair para poder analisar direito, né? Então, desculpa pela demora, mas não tinha muito o que eu fazer, né? Culpa da NBA, que não sabe montar uma grade direito de jogos. Foi inacreditável o que a NBA fez hoje. Inacreditável. Enfim, mas tá aí, antes tarde do que nunca, tá aí a análise. Eu falo mais sobre esse jogo no Switch TV Show de mais tarde, então fica ligado. E é isso, né? Obrigado a todos pela audiência, grande abraço, beijo no coração de vocês e tchau.